Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E antes de darmos continuidade aqui, eu quero te convidar então a curtir, a comentar o vídeo, a compartilhar. Compartilha nos grupos de família, com seus amigos, para que mais vidas sejam alcançadas. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e faça a inscrição. Amém? Então, queridos, na semana passada, nós tivemos duas aulas, né? Que foi a 7ª aula, que trazia por título A Bíblia nos ensina quem é o homem. E a 8ª aula, que nós falamos sobre a ceia do Senhor. E hoje, então, nós vamos dar início à nossa 9ª aula. E como essa aula também, ela é uma aula mais curta, então nós vamos aproveitar hoje e fazer as duas últimas aulas do primeiro módulo, que é então sobre o batismo nas águas e na sequência a 10ª aula, a fé e fidelidade. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração antes de iniciarmos. Pai querido, nesse momento, Senhor, nós queremos mais uma vez, Senhor, te louvar, Pai, te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos conhecendo um pouco mais a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós temos a nossa total dependência em Ti e te pedimos agora que no nome de Jesus Tu esteja conosco, nos dando direção em tudo que nós formos falar, em cada leitura, Senhor, nós apresentamos diante de Ti. Espírito Santo, Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que nesse momento Tu possa alcançar cada vida, cada lar e convencer, Senhor, e revelar, Senhor, a Tua santa, Deus, palavra, Pai. Em nome de Jesus, permaneça conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, na parte B, diz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Semelhante à ceia do Senhor, o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus e também tem um caráter profético, utilizando elementos físicos para falar de realidades espirituais. A sua prática dentro do contexto cristão se deve a uma obediência ao mandamento de Jesus expresso nos mandamentos finais de seu convívio com os discípulos. A palavra batismo no original grego tem o sentido de imersão, mergulhar, envolver por água. Daí concluímos que a melhor forma de expressar o sinal profético é mergulhar completamente o pecador arrependido em água, expressando no físico as realidades espirituais que se cumprem em sua vida, como veremos a seguir. O batismo de arrependimento proclamado por João Batista. Quando João surge no cenário bíblico, proclamando uma mensagem de arrependimento, em paralelo a essa mensagem era administrado um sinal público de uma decisão a todos que se achegavam a ele confessando os seus pecados e buscando uma identificação agradável com os valores do reino de Deus. Arrependimento, confissão dos pecados, decisão pública de mudança de vida são ingredientes muito apropriados para aqueles que optam por uma vida nesse reino de Deus. O batismo nas águas realizado por João no Rio Jordão tinha essa característica marcante. Seu discurso era um convite direto a todos os seus ouvintes para que deixassem suas práticas pecaminosas e arrependidos publicassem suas decisões através do batismo para perdão dos seus pecados. Então, o batismo, ele é uma ordenança do Senhor, é um ato profético. No momento em que nós somos submersos às águas, nós estamos declarando publicamente que nós aceitamos Jesus, que nós somos de Jesus. Nós deixamos, para trás o velho homem, a vida pecaminosa, os caminhos errados que nós estávamos trilhando e a partir de hoje vivemos uma nova vida, a partir do momento que nós somos batizados, vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o exemplo de Jesus para cumprimento de toda a justiça de Deus. Em meio à multidão que vinha até João para ser batizado por ele, compareceu Jesus certo dia, para que também fosse batizado.
A expressão de surpresa de João para com a atitude de Jesus aponta para o que está escrito em Hebreus 4,15. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. O batismo de João era para o arrependimento, e como poderia ser alguém batizado sem ter pecado? A essa indagação respondeu Jesus: convém cumprir toda a justiça. Em seu batismo, Jesus está tão somente colocando-se como modelo de um caminho a ser percorrido por todo aquele que deseja receber de Deus o mesmo testemunho que foi ouvido naquela ocasião. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Seu exemplo não deixa alternativas para quem faz menção de querer agradar a Deus e cumprir a sua justiça. Para o homem que deseja cumprir com toda a justiça de Deus, não há como se desviar da rota do arrependimento e da declaração pública, que reconhece o limite do homem e aponta para a misericórdia de Deus. Então Jesus nos dando exemplo em tudo, né? Ele mesmo sem pecado, ele decide se batizar para deixar para nós como exemplo também, né? Que nós também devemos ser obedientes, cumprir com as ordenanças de Deus e também da importância desse ato profético, né? Tem uma frase que certamente vocês já ouviram, o nosso pastor Samuel, ele sempre fala: o batismo ele não salva, mas quem é salvo se batiza. Uma ordenança que aponta para uma nova aliança. Após sua morte e ressurreição, Jesus reúne seus discípulos e, ao apresentar-lhes suas responsabilidades diante de toda a mensagem a ser proclamada a todo homem, apresenta-lhes o batismo como sinal de aliança assumida por aqueles que, à semelhança desses primeiros, também viriam a ser chamados de discípulos. Ninguém pode ser identificado como discípulo se não houver entre ele e Jesus um sinal que confirme uma decisão do coração. Ser batizado dentro da doutrina que Jesus apresenta a seus discípulos vai além de um cumprimento de uma obrigação religiosa. É uma expressão pública de uma identificação íntima entre um Senhor e Mestre e agradar ao Pai. Aquele que agora quer segui-lo para aprender a viver de forma a agradar ao Pai. O batismo na vida da igreja primitiva. Os apóstolos, com outros discípulos, cumprindo a missão de proclamar o Evangelho, anunciaram-no a uma grande multidão que se reuniu em Jerusalém por ocasião de uma festa chamada Pentecostes. Como resultado desta ação, muitos creram em Jesus e, desejosos de andarem na fé que naquele momento estavam abraçando, perguntavam o que deviam fazer. A resposta apresentada por Pedro ressalta os princípios que de forma fidedigna foram repassados. Arrependimento e fé são os requisitos para que alguém seja batizado. Na novidade apresentada por Pedro em sua declaração, ficou por conta da promessa a respeito da ação do Espírito Santo. Como resultado de uma identificação com Jesus, todo aquele que confessa como seu Senhor e Salvador, arrependido de seus pecados, também passa a ter direito da companhia do Espírito Consolador, que ao mesmo tempo produz um testemunho no coração do homem, dizendo que agora ele pertence a Deus. Então, os requisitos para se batizar é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de todos os nossos pecados, né? Como falamos anteriormente, mudar a rota, né? Retornar ao caminho que estávamos andando e reconhecer, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Um sinal profético da identificação com a obra do Messias. Ao escrever sua carta à igreja que estava em Roma, o apóstolo Paulo aprofundou alguns conceitos, revelando significados específicos do batismo nas águas. Como sinal profético, o batismo nos faz publicar verdades espirituais que aos olhos não alcançam, mas que no espiritual acontece de uma forma muito real. O batismo público, na nossa identificação com a morte de Jesus, que é a morte para o pecado e todas as suas
implicações, livrando-nos de uma tirania opressora que nos levava a um caminho desagradável ao Pai. Pelo batismo também relevamos e publicamos a nossa identificação com a vida de Jesus. Temos uma identidade com Jesus que nos faz viver em novidade de vida no presente, ao mesmo tempo em que nos asseguramos de uma vida eterna, a ser vivida com Deus nos céus, que está reservado para aqueles que creem em Jesus. Conclusão: no batismo cristão, a ênfase está na identidade da pessoa batizada com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo descreve a experiência de uma conversão da aceitação inicial por Cristo para iniciação à comunidade cristã. Então, por que da importância desse ato profético na vida do cristão, o batismo, né? Então, no momento que nós estamos sendo submersos nas águas, né, representa então o sepultamento, né, a morte para a nossa velha vida, né, a velha vida que nós andávamos, né, que temos referência no livro de Gálatas, no capítulo 5, né, que são as obras da carne. E no momento que nós somos erguidos, então simboliza a ressurreição, né? Então nós estamos, a partir desse momento, vamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Vimos então aqui nesse estudo quanto que é importante esse ato profético de descer as águas, né? Jesus nos deixou exemplo do que devemos fazer. Então sejamos obedientes, né, a essa ordenança do Senhor, esse ato profético. Amém? Então agora nós vamos dar continuidade à nossa 10ª e última aula do nosso primeiro módulo. Fé e fidelidade. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é fé? O versículo-chave para o estudo da fé está em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé não está relacionada a uma esperança que se adia, mas a uma firme convicção de que Deus cumprirá tudo aquilo que prometeu. Logo, a fé não é um salto no escuro ou um esforço mental, nem mesmo uma confissão positiva. A fé tem sua base em Deus e na sua palavra. Tipos de fé. Fé natural. Está relacionada ao raciocínio humano. É aquela que todas as pessoas têm, salvas ou não. Usamos esse tipo de fé em nosso cotidiano. Ao sairmos de casa, temos certeza de que vamos chegar ao nosso destino. Não precisamos nos esforçar para crer nisso. Esta é a fé natural. A fé para a salvação. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que, ao ouvirmos a palavra de Deus, este tipo de fé é gerada em nós, e por meio dela recebemos a salvação. Então a fé é confiar em Deus, a fé é descansar no Senhor. E a fé para a salvação, ela é gerada em nós através da busca em Deus, através da leitura, da meditação da palavra de Deus. A fé em ação. E a fé em ação, a fé em ação, é a declaração das promessas de Deus, a sua palavra, diante das circunstâncias. Esse tipo de fé não depende das nossas emoções e sentimentos. Ela requer, sim, conhecimento do que Deus nos promete. Através de um relacionamento entre nós e as Escrituras, vamos nos apropriando de suas verdades e delas utilizar. Na prática, toda a ferramenta de que necessitamos para vencer qualquer situação adversa. No livro de Tiago, capítulo 1, no verso 22, exorta-nos a praticarmos a palavra de Deus, a base da nossa fé, a fim de que não sejamos meros ouvintes da palavra, e sim praticantes. Toda vez que colocamos a palavra de Deus em prática, a nossa fé é ativada. Então, aqui ressaltando mais uma vez da importância, né, de praticarmos a palavra de Deus, né? Não sejamos só ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes, né? Como diz lá no livro de Tiago, sede praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-nos
a vós mesmos. A fé como dom. O Espírito Santo concede à igreja este dom como lhe apraz. Este tipo de fé nos leva a ser instrumentos para que os sinais, prodígios e maravilhas se manifestem no nosso meio. O que é fidelidade? É necessário, em primeiro lugar, que a Igreja de Cristo entenda que fidelidade é um exercício da fé. Fidelidade fala de servir a Deus, a despeito de qualquer situação. Pois a Bíblia nos diz que bem-aventurado é o homem que suporta a provação com perseverança, porque após ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles a quem Ele ama. Fidelidade é uma convicção e não um sentimento. Portanto, fidelidade é uma decisão de permanecer firme no propósito de Deus, no propósito que Deus tem para cada um de nós, sem jamais fraquejar ou desistir, porque no final de tudo há um galardão, a vida eterna. Então, a fidelidade, ela é um dos frutos do Espírito. E ela não é um sentimento. Fidelidade, ela é uma decisão, né? Eu decido ser fiel, né? Decidimos ser fiel independente das circunstâncias, independente das propostas que virão. Tá. A chamada de Deus para o seu povo. No tempo do fim, o povo de Deus está recebendo uma convocação, fidelidade. E esse chamado passa por 3 etapas. Então, a primeira etapa, fidelidade no Espírito. Digo, porém, andais no Espírito e não haveis de cumprir as concupiscências da carne. Ser fiel no Espírito fala principalmente de conservar a comunhão com Deus e deixar que o Espírito Santo tome o controle das nossas vidas. Quando somos guiados pelo Espírito Santo e decidimos servir ao Senhor de todo o nosso coração, dificilmente tomaremos decisões que prejudicam qualquer área da nossa vida, seja ela sentimental, familiar, ministerial ou financeira. É necessário que sejamos fiéis aos mandamentos que Deus nos deixou, como por exemplo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Se formos fiéis à palavra de Deus, principalmente às nossas atitudes, então atingiremos a primeira e a mais importante etapa da fidelidade, para que a partir desta possamos alcançar as outras. Então a fidelidade, como falamos anteriormente, ela é uma decisão, né? Nós decidimos andar e viver por princípios, né? Então quando nós decidimos viver por princípios bíblicos, certamente, né, nós vamos errar menos, vamos sofrer menos, né? Então nós temos a capacidade, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus, ele nos deu essa capacidade de decidir, de tomarmos, né, as decisões, as escolhas certas, né? E trazendo aqui para o nosso estudo de hoje, nos manter fiel a Deus. Fidelidade na alma. Transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta segunda etapa trata-se da nossa mente e das nossas emoções, as quais muitas vezes nos impedem de alcançarmos as bênçãos de Deus. Quando a nossa mente não está em sintonia com a palavra, as nossas emoções se tornam instrumentos utilizados pelo inimigo para reter aquilo que Deus tem guardado para os fiéis. Dentre os exemplos que podemos citar desse fato, a incredulidade é um deles. A fidelidade na alma depende muito da inoperância da incredulidade, pois quando cremos nas promessas de Deus, sabemos que ainda que tenhamos que passar por lutas, guerras e perseguições, a nossa vitória é certa. Um exemplo disso é o ato de dizimar e ofertar.
pois só o faz aquele que tem convicção de que Deus supre todas as suas necessidades e, como consequência, vai reter a ação dos gafanhotos. Portanto, para ser fiel a Deus na alma, é necessário arrancar todo o sentimento de incredulidade, bem como outros sentimentos que são como lixos da alma e que não só nos impedem de sermos abençoados, mas também de praticar o que a Bíblia diz. Pois bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fidelidade no corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Terceira e última etapa da fidelidade está inteiramente ligada à santidade. Precisamos entender que o corpo envolve todos os nossos órgãos e membros, tanto interiores quanto exteriores, bem como os superiores e os inferiores. Ora, se o nosso corpo deve estar irrepreensível, devemos ser fiéis em todo o nosso proceder, pois a Bíblia diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A palavra de Deus diz ainda: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. E mais, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E mais, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Tomando como base esses versículos, entendemos que, para não cometermos o pecado da infidelidade, é necessário refrear a nossa língua e, sobretudo, ter o cuidado com o que estamos alimentando as nossas emoções. O que declaramos com a nossa língua é o resultado do que o nosso coração está cheio. Somos santuários do Espírito Santo. E por isso, nosso corpo deve ser santo, limpo de toda iniquidade. Devemos conservar uma linguagem santa. Quando o Senhor retornar, quer encontrar um povo fiel. Por isso, assim diz a palavra: que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Conclusão. A fé escolhe crer na palavra de Deus acima da evidência dos sentimentos, sabendo que as circunstâncias naturais devem ser mantidas sujeitas à palavra de Deus. A fidelidade se mantém no testemunho de Deus, vivendo em concordância com Ele. Fé e fidelidade caminham juntas. Então, a fé ela é uma escolha, né? É escolher confiar, é escolher descansar no Senhor. E a nossa fé, ela vai sendo gerada, ativada nas nossas vidas através da nossa busca no Senhor. Então, assim como nós falamos desde a nossa primeira aula, né, encerrando agora a nossa 10ª aula, nós precisamos meditar na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais em retidão nós andamos e mais nos santificamos a presença de Deus, né, nos mantendo separados para o Senhor até o dia que Ele virá nos buscar. Amém? Então a fé e a fidelidade ela é uma escolha, né? Nós escolhemos esperar, nós escolhemos descansar no Senhor. E essa fé, ela é ativada em nós, ela é gerada mais e mais nas nossas vidas, na medida que nós buscamos da palavra de Deus. Então, desde da primeira aula, nós
estamos falando, sendo bem repetitivos em relação a isso, da importância de nós buscarmos na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Então, todas as aulas, elas são aulas curtas, aulas simples, mas com muita informação, com muito conteúdo. Então, busque, estude novamente, leia todos os versículos e aproveite esse tempo de meditação na palavra de Deus, que o que nós não conseguimos colocar aqui para vocês, o Espírito Santo de Deus irá se revelar à vida de vocês. Na medida que vocês buscarem, o Senhor vai se revelar a vocês. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos o Senhor, Ele nos revela coisas grandes e ocultas que nós ainda não conhecemos a respeito dEle. Então, busque a palavra de Deus. Amém? Queridos, então, quero agradecer a cada um de vocês por esse tempo que vocês estiveram, conosco. Nós estamos encerrando nosso primeiro módulo da Escola de Princípios. Foram 10 aulas e na próxima semana tem novidade, tá? Então, até na próxima semana, aguardamos todos vocês e que Deus abençoe a cada um.